cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queria pedir para a igreja abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 10, versículo 1 em diante. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, Cornélio. Muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estavam sob as suas ordens. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Depois nós vamos discorrer mais alguns versículos à frente, mas por enquanto nós vamos falar a respeito deste centurião romano chamado Cornélio. A palavra de Deus aqui, ela fala quem era Cornélio, como era Cornélio. Ele era um centurião da corte italiana ou romana, em algumas traduções, algumas versões falam romana. Ele era um centurião, ele tomava conta de soldados, ele era um oficial da corte romana. E ele era um gentio, ele não fazia parte do povo de Israel. Ele era de uma outra nação. E a palavra de Deus, irmãos, ela sempre confirma. A irmã, ela leu a respeito do Salmo de número 15, a primeira leitura, que fala quem é aquele que vai subir, estar na presença de Deus. E ali dá as características de como deve ser o servo de Deus. Nós vemos que Deus, ele dá testemunho de alguns homens na palavra dele. Nós vemos a respeito de Jó. Deus deu testemunho a respeito de Jó, falou de Jó. Eis o meu servo Jó, e falou das características dele. E aqui, irmãos, a palavra de Deus também fala das características desse homem que não era judeu, mas a palavra de Deus dá testemunho dele. E ela vai nos informar como esse homem era. Geralmente, por um preconceito, isso em todas as épocas, se falava de um oficial, de um militar, então a pessoa já tem aquela impressão que é uma pessoa dura de conduta, uma pessoa difícil. Esse homem aqui era um comandante sobre vários soldados. Mas nem por isso, irmãos, ele precisa ser uma pessoa difícil e dura de lidar. Esse homem era um homem de bom coração. Deus, a palavra de Deus fala que os olhos de Deus passam por toda a terra, sondando corações dos homens, olhando. Deus, ele vê o coração. Quando Samuel vai ungir a Davi, para que um dia ele fosse rei, se apresenta ali os irmãos de Davi, se apresenta vários irmãos de Davi ali, e Samuel, ele diz assim, no entendimento dele: é esse aí que se apresentou primeiro. Não é o primeiro. Deus falava para ele: não é o primeiro. Aí se apresentava o segundo. Jessé foi ali mostrando seus filhos.
E Davi ficou de lado, irmãos. Olhava um não era, olhava o outro não era. Aí Deus fala com o profeta, fala: Samuel, você vê com os olhos dos homens, mas eu vejo o coração. Irmãos, Deus, Ele conhece nós na intimidade. Não adianta a gente querer se apresentar de uma forma e lá no coração ser de outra. Nós temos que confiar em Deus as nossas atitudes. Fazer o que é certo e descansar no Senhor. Fazer o que é correto e descansar no Senhor. Outro dia eu vivi uma situação, irmãos, que eu tive que ser firme com uma pessoa na frente de outras pessoas. E depois eu fiquei, aquilo me incomodou, mas eu fiquei pensando o seguinte: a pessoa, quando ela não cumpre a parte dela num contrato, ela pode ser repreendida em público, porque ela não fez no particular. Então a pessoa, ela tem que fazer no particular, como a palavra de Deus fala, como se ela estivesse fazendo para Deus ou para ela mesma. Muitas vezes as pessoas não estão vendo o que a pessoa está fazendo, mas se ela fizer como se estivesse fazendo para Deus, não tem repreensão. Outros homens não vão repreender ela porque ela está fazendo como se fosse para o Senhor. Então nós temos que ser sinceros naquilo que nós temos que fazer, no trabalho, na condução dos nossos negócios, em tudo. Faz confiando no Senhor, descansado, porque Deus vai dar testemunho da tua vida e da tua pessoa. Portas se abrem para as pessoas que andam corretamente. Não falta oportunidade, porque a pessoa, ela faz no particular, então ela não é repreendida no público. Mas a pessoa que não faz no particular, ela corre o perigo de ser repreendida em público, porque ela deu brecha para que se falasse dela, para que se repreendesse ela. Então, irmãos, esse homem aqui, Deus dá um testemunho a respeito dele. Voltando aqui, 10:1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Versículo 2. Ele era piedoso. Olha o testemunho de Deus, o testemunho da palavra. Então, irmãos, olha, ele era piedoso e temente a Deus. A palavra de Deus falando que ele era um homem piedoso. O que é piedoso? É aquela pessoa que ela tem respeito às coisas sagradas. Ela é respeitosa para com as coisas de Deus, para com a palavra de Deus, para com o reino de Deus. Então, ela é uma pessoa piedosa e temente a Deus com toda a sua família. Ele influenciava a sua família. Influenciava sua esposa, seus filhos. Ele era uma influência pela sua devoção a Deus. Então a tua devoção a Deus, igreja, ela influencia a tua família. Glória a Deus por isso. A tua devoção, muitas vezes você não vê o fruto imediato, mas vai ver o fruto a longo prazo. Vale a pena servir a Deus, irmãos. A longo prazo você vai ver o fruto. O que você faz para Deus hoje, Deus vai te recompensar amanhã. Deus, ele não fica devendo para ninguém, a palavra de Deus fala. Tudo que você faz para Deus, Deus, ele dá a salvação de graça, é claro. Deus não cobra nada pela salvação. Mas tudo que você faz em amor a Deus, por amor a Deus, Deus, ele multiplica a bênção na tua vida. Então, piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Olha, irmãos, continuamente orava a Deus. Nós não podemos perder o hábito da oração. Irmãos, quando a gente ora, a gente é beneficiado. Quando a gente deixa de orar, a gente é prejudicado. A semana que a gente ora menos, irmãos, a gente tem menos comunhão, fica mais suscetível aos ataques, às lutas espirituais. Mas quando você ora continuamente, você tem mais graça, tem mais firmeza naquilo que você vai fazer. Esse homem quase
3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Ele viu claramente, irmãos, foi uma visão aberta. Ele viu na presença dele, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Glória a Deus, igreja. Que privilégio esse homem teve de ouvir da parte de um anjo do Senhor que as orações e as esmolas dele eram recebidas diante de Deus. Que privilégio a gente poder ouvir da parte de Deus que Deus tem recebido a nossa adoração, as nossas ofertas, o nosso posicionamento em Cristo. Que bom é ouvir da parte de Deus, irmãos, que Deus tem recebido. E Deus nos recebe, irmãos, em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, Deus nos recebe e recebe aquilo que nós fazemos para Ele. Aqui esse homem ainda não tinha o conhecimento pleno das coisas de Deus, a respeito do que Cristo fez. Mas lá na sua essência ele já tinha uma busca por Deus. Ele não compreendia o plano de Deus, mas ele buscava. Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias, irmãos, que a lei de Deus está escrita em nossos corações. Então o Espírito Santo, mesmo a pessoa muitas vezes sem conhecer o Senhor, o Espírito Santo impulsiona a pessoa a fazer o que é do agrado do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz, irmãos, os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Que bênção, irmãos. Deus, ele conhece a pessoa, mesmo que a pessoa não conheça ele. O Espírito Santo está ali pelas atitudes dele. As suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aí, irmãos, vem a orientação. Versículo 5 tem uma orientação. Envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão Curtidor, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que fazer. Olha, irmãos, o anjo já falou aqui tudo que tinha de ser falado, instruiu ele, deu todos os detalhes, todas as coordenadas, para que ele fizesse o que estava sendo mandado por Deus. Você vai a tal lugar, manda lá chamar Pedro. A palavra de Deus, ela fala que os anjos atentaram para pregar o Evangelho, desejaram pregar o Evangelho. Mas Deus deu esse privilégio para os que foram remidos no sangue do Cordeiro. Até porque é um testemunho. Uma pessoa que foi limpa, que foi curada, que foi sarada pelo sangue de Jesus, ela depois pode dar testemunho. Uma vez eu ouvi um pastor dizer uma coisa na pregação e é verdade. Se o anjo está ali pregando o Evangelho, muitas pessoas poderiam questionar o anjo e dizer assim: mas você não sente a dor que eu sinto? Você é anjo. Você não sofre o que eu sofri? Você é anjo. Mas aí quando ele vê um semelhante seu, que passou por luta, que passou por dificuldade, passou às vezes preso, passou às vezes enfermo, passou às vezes com lutas, grandes lutas, mas ali Deus fez uma obra tão maravilhosa, que aquela pessoa foi restaurada, aquela pessoa foi abençoada, ela vai e prega o Evangelho, aquilo é um testemunho para converter outros corações a Cristo. Então os anjos atentaram à pregação do Evangelho, mas Deus deu esse privilégio aos remidos. Glória a Deus. Então, igreja, se sinta privilegiado, porque Deus deu a incumbência para a igreja de levar o Evangelho adiante, o ID do Senhor Jesus Cristo. Isso Ele deu para a igreja. E nós vemos aqui na orientação que Ele diz aqui, vai lá e manda chamar Pedro, ele te dirá o que deve fazer. Olha, irmãos, ele te dirá. Então Deus coloca pessoas para nos orientar na terra. Aleluia. Pedro foi um homem que andou com o Senhor. O Espírito Santo trabalhou ele, Jesus trabalhou ele, preparou ele para depois pregar o Evangelho. Então Deus usou Pedro. E Jesus, ele fala, quando ele chama Pedro, quando Pedro estava pescando, Jesus passa ali onde ele estava pescando, faz um milagre, e depois do milagre ele fala assim: agora você vai ser pescador de homens. Ali ele deu a incumbência para Pedro. Pedro passou o processo,
Pedro, no dia que Jesus foi preso, ele fugiu, ele correu, ele negou. Mas aí Jesus ressuscitou, Jesus foi lá, falou com ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Não adianta fugir, Pedro. Eu dei essa incumbência para você, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Pedro ficou até meio que incomodado. Por 3 vezes Jesus falar com ele: apacenta as minhas ovelhas. E Deus tem falado com a igreja, né? Faz a minha obra, igreja. Não é uma vez só, não. Várias vezes Deus tem confirmado o chamado para a igreja, para continuar testemunhando a Cristo, testemunhando o Evangelho. Glória a Deus, porque o Espírito tem insistido, como a irmã disse aqui, na oportunidade da palavra, ela disse: o Espírito Santo, mesmo a gente desanimado, mesmo a gente sem força, o Espírito Santo está ali, do lado, dentro, nos ajudando, nos auxiliando, nos fazendo fazer a obra de Deus. Privilégio-nos. Como ela disse, por nós mesmos nós não faríamos nada. É verdade. Quem opera em nós o poder para fazer a unção é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus move. O Espírito Santo de Deus move a igreja, move os irmãos em Cristo Jesus, ele move. Então, glória a Deus por isso, igreja. Então, aqui foi dada toda a orientação. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, versículo 7, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava sobre as suas ordens. Quem que ele chamou para fazer a obra? Os seus criados, que eram próximos dele, pessoas de confiança, e um piedoso soldado. Ele não chamou um soldado ímpio, não, irmãos. Ele buscou um soldado assim como ele, piedoso, temente a Deus. Temente a Deus, piedoso. Então, como eu falava no início, irmãos, não é porque a pessoa tem um cargo, às vezes, de um oficial, que ele tem um coração duro, mas ele pode ser um homem temente a Deus. Quantas pessoas que estão aí no exercício do poder, da autoridade, mas ela tem um coração disposto a Deus, e Deus usa aquela pessoa e abençoa aquela pessoa. Não são todos, não podemos julgar pela capa. Voltando lá, a palavra que eu falava de Davi, né? E Samuel olhava e falava: é esse, é aquele, não. Aí Deus fala para Samuel: você vê com os olhos humanos, mas eu olho para o coração. Às vezes a gente vê uma pessoa de alta posição e fala assim: mas como é que aquele vai servir a Deus? Não, Deus pode usar ele sim. Assim como usou, conhecia a vida de Cornélio e usou a vida de Cornélio ali para abençoar ele. Versículo 8: havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Versículo 9: no dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então Pedro foi orar, e Deus arrebatou os sentidos dele e deu uma visão para ele. Mas aqui, irmãos, nós aprendemos uma coisa com a palavra de Deus. Deus trabalha lá e trabalha cá, para realizar um encontro e concluir aquilo que é da vontade dele. Deus estava trabalhando lá na vida de Cornélio, falando com Cornélio, mas também estava falando com Pedro. Por isso que eu digo que Deus é o Deus onipresente. Nós não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas Deus trabalha aqui, Deus trabalha lá no teu lar, lá na tua casa, na tua família. Enquanto você está servindo a Ele, Deus está fazendo 2, 3, 4, 5 coisas diferentes. Glória a Deus. Então, como o irmão leu também lá em Mateus 6, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. E no final do capítulo ali fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se dermos prioridade, como Cornélio estava dando prioridade, as demais coisas que nós não conseguimos fazer, Deus acrescenta. Por isso vale a pena servir a Deus, irmãos. Porque hoje você está aqui servindo, mas amanhã Deus vai estar trabalhando. Hoje você serve a Deus, amanhã Deus trabalha na tua vida. Glória a Deus.
No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, versículo 9, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam a comida, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia com um grande lençol pelas quatro pontas e vindo em direção à terra. No lençol haviam todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro ao que Deus purificou. Glória a Deus. Irmãos, aqui ele tinha que interpretar o que Deus estava falando com ele. Muitas vezes, quando Deus dá uma visão, dá um sonho, você não consegue de imediato interpretar pelo teu intelecto. Você tem que orar e buscar a Deus o entendimento, como Pedro fez depois aqui. Então, o que acontece? As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, Pedro tinha que buscar um entendimento daquilo que ele estava vendo. Por quê? Porque os judeus não comiam certos animais que eram considerados impuros. Eles tinham aquela lei cerimonial, qual eles tinham que cumprir a regra. E Pedro estava com uma mentalidade de que somente a salvação em Cristo era somente para os judeus, somente para o povo de Abraão. Mas a promessa da palavra de Deus pelos profetas é que a salvação chegaria aos gentios. E Pedro ainda estava com aquele entendimento dele. Ele estava completo no Espírito, cheio do Espírito Santo, mas a mente dele, o entendimento dele, ainda estava naquelas leis cerimoniais. Muitas vezes nós podemos ser abençoados espiritualmente, estar cheio do Espírito Santo de Deus, mas a nossa mente ainda tem preconceito. A nossa mente ainda está preso a alguns costumes. A palavra de Deus ela fala em Romanos 12, 1 e 2, que é para nós renovarmos o nosso entendimento pela palavra de Deus. Para entender qual que é a vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente, pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento dentro da palavra para quebrar estigmas, marcas no nosso coração, preconceitos, coisas concebidas, preconcebidas. Deus ele trabalha, irmãos, muitas vezes o homem fica escandalizado da forma que Deus trabalha. Jesus ele cospe no chão, faz lodo e passa no olho do cego e o cego é curado. Muitas vezes Deus trabalha de uma forma que o ser humano ele fica impressionado. Mas é Deus que está fazendo, Ele sabe o que está fazendo, irmãos. Às vezes Deus pode fazer uma obra estranha na tua vida, na tua família, mas é para abençoar, porque Ele fez lodo com barro lá e cuspe, mas Ele curou o cego voltou a ver e voltou a enxergar. Então muitas vezes Deus vai trabalhar na nossa vida de uma forma estranha, vai quebrar preconceitos, vai quebrar paradigmas, assim como Ele quebrou aqui na vida de Pedro. Ele quebrou esse preconceito. Pedro falou assim, não, Senhor, eu não como nada impuro nem imundo. E Deus vira e fala para ele assim, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. O que significa isso, igreja? É que o sacrifício de Cristo, ele é suficientemente poderoso para salvar toda a humanidade. Todos os mais vistos pecadores. O Espírito Santo, o poder de Deus, o poder eficaz da obra da cruz de Cristo, ele é poderoso para salvar toda a humanidade. Mas como eu sempre digo, a questão está em a pessoa aceitar essa salvação. A vontade de Deus é que todos se salvem, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, mas nem todos vão vir à salvação, porque muitos não aceitam. Quantas oportunidades as pessoas têm mundo afora, a palavra está sendo pregada, Deus está usando pessoas, e as pessoas rejeitam constantemente aquilo que o Espírito Santo está trazendo até a vida da pessoa. Quantas pessoas partem sem a salvação? Partem para a eternidade sem uma aliança com Cristo. Essa semana eu ainda estava vendo alguma coisa na internet que falava
das situações que as pessoas falecem. Tem pessoas que falecem, parece que horrorizadas, com medo, transtornadas. Outras pessoas falecem com uma afeição de paz, descansam no Senhor. Outros entram para a morte em desespero, porque não tem o Senhor como Salvador. Então a vontade de Deus é que todos se salvem. Voltando aqui para a palavra, ele viu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol, preso pelas quatro pontas, vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa impura ou imunda. Pela segunda vez disse a voz: não faças o impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o objeto foi recolhido aos céus. Estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta perguntando pela casa de Simão. Olha, irmãos, Deus fez eles achar o endereço certo. Chamando, perguntaram-lhe Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta, desce, vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Glória a Deus. Então Deus, quando Ele manda você fazer alguma coisa, o Espírito Santo fala assim: ó, não duvida, porque foi eu quem enviei. Quando Deus quiser que você faça alguma coisa, Ele vai confirmar pelo Espírito Santo de Deus no teu coração, você vai ter paz. Se porventura não tiver paz, não é do Espírito. Mas se tiver paz, como foi dito aqui, ó, muita oração para pedir confirmação do Senhor. Se Deus der paz, é dele. Se não der, não é. Vai, Pedro, foi eu que os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é o motivo pelo qual estáis aqui? Eles responderam: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que de bom testemunho de toda a nação dos judeus foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-os para dentro e os recebeu. No dia seguinte Pedro foi com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. No dia seguinte chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo e, ajoelhando-se aos seus pés, o adorou. Pedro, porém, o levantou, dizendo: levanta-te, e eu também sou homem. Glória a Deus. A adoração é só para Cristo, irmãos. É só para Deus. É só para o Espírito Santo. Pedro não aceitou a adoração. Assim como João também foi adorar o anjo, lá em Apocalipse, o anjo vira e fala para ele: sou conservo teu, adora a Deus. Às vezes a gente fica emocionado numa situação que é dar glória, que não é para o homem, a glória que é de Deus. Mas Deus Ele nos exorta que a adoração é só para Ele, só para Cristo. Falando com ele, versículo 27, entrou e encontrou muitos que ali haviam se juntado. Disse-lhe: vós bem sabeis que não é permitido um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de estrangeiro. Deus, porém, mostrou-me que a nenhum homem devo considerar comum ou imundo. Glória a Deus, aleluia. Olha como Deus não faz exceção de pessoas, irmãos. Nós vamos ver, não vai dar tempo de nós passar essa parte, mas se nós lermos o capítulo 11 aqui, irmãos, capítulo adiante, ele vai falar que Deus não faz exceção de pessoas, não faz mesmo, irmãos. Não é porque a pessoa pertence a uma nação, pertence a outra, que ela vai deixar de ser salva. Não, se ela tiver fé em Cristo, ela vai ser salva. Deus, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos se salvem. E aqui Pedro entendeu a visão, aonde ele viu aquele lençol descendo com os animais, e Deus exortando ele, falando para ele, falando: não, Pedro, não chama comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Então tem pessoas que querem entrar no céu, irmãos, pela justiça própria, pelo esforço próprio. Não vai entrar, irmãos. Quem purificou foi Cristo lá na cruz do Calvário. É pela fé, irmãos, é pela fé.
Só que a fé, ela transforma o coração. A fé transforma as atitudes. Amém? Então Pedro entendeu, irmãos, que ali aqueles animais simbolizavam os gentios, né? E que Deus estava aceitando os gentios também para a salvação. Versículo 29. Pelo que sendo chamado, vim sem contrariar. Olha, irmãos, glória a Deus. Quando Deus chama, nós não podemos contrariar. Perguntou por que razão mandaste chamar-me. Respondeu Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até a hora 9, orando em minha casa às 3 horas da tarde. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Aleluia. As tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Irmãos, Deus, Ele ouve as orações da igreja. Deus recebe as ofertas da igreja. 32. Deus, irmãos, Ele não precisa do nosso dízimo, da nossa oferta, mas Ele prova os nossos corações. 32. Envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa de Simão, curtidor de couro à beira do mar. Imediatamente mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus. Olha, irmãos, ele entendeu que Pedro era um embaixador de Cristo. Por isso ele disse: estamos todos diante de Deus. Então, quando você for fazer a obra em Cristo Jesus, você é um embaixador ou uma embaixatriz de Cristo, a pessoa vai estar diante de Deus, porque você vai estar representando o teu Senhor. Amém? Para ouvir tudo que te foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Salmo 15 de novo, glória a Deus. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Glória a Deus. Essa palavra, vos bem sabeis, foi pregada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Glória a Deus! E Deus também está curando nessa noite, libertando os oprimidos do diabo. 39. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A esse mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e fez que se manifestasse. Glória a Deus. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar. Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Glória a Deus. Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Glória a Deus. Mas para a igreja, ele é advogado. Ele é juiz para o mundo. Mas para aqueles que se achegam a ele, ele é advogado. 43. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Glória a Deus. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com ele por alguns dias. Glória a Deus, irmãos. Olha a bênção aqui, irmãos. Olha a maravilha. Olha a bênção aqui, irmãos. A maravilha que Deus operou nestas vidas, nessa família. Aqui, Pedro começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram batizados.
E aí, mais uma vez, Deus quebrando aqui paradigmas, quebrando preconceitos. Não tinha o que dizer o contrário, a obra estava sendo feita ali. Os homens com seus preconceitos muitas vezes podem dizer assim: ah, Deus não vai fazer, irmãos. Quem ordena, quem faz é Deus, não é o homem. O que prevalece é Deus, é o poder dele. Se Deus quiser fazer, irmãos, ninguém impede. A palavra de Deus fala: operando Deus, ninguém impedirá. Então creia nesse Deus, que Ele pode operar milagres e maravilhas na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu ministério. E vamos continuar firmes servindo a Ele. Glória a Deus. E glória a Deus por essa palavra também que alimenta a nossa fé. Deus não rejeita. Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Ele está de braços abertos para abençoar, para restaurar, para edificar. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Amém. A igreja estenda as mãos. Pai amado e Deus de misericórdia, Pai, na unção dessa palavra que o Senhor nos deu, o poder do Teu Espírito Santo, Pai, nós pedimos, ó Deus, por esses pedidos de oração, Senhor. Abençoa todos aqui que colocaram com fé os seus nomes, o nome dos seus familiares, ó Deus, que, ó Pai, precisam de uma bênção do Senhor, precisam, ó Deus, de uma ação do Teu Espírito Santo, e sabemos que o Senhor é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, que ama abençoar os seus, ó Pai. Então, pela fé, nós cremos que o Senhor opera pelo Teu Espírito Santo nessas vidas, ó Pai, trazendo saúde ao corpo enfermo, trazendo salvação na alma, ó Deus, que precisa de uma conversão, que precisa de um quebrantamento, Senhor, trazendo união nas famílias, ó Pai, trazendo paz e harmonia nos lares, ó Deus, porque o Senhor é Deus para abençoar. Nós rejeitamos a obra das trevas nessas vidas, ó Pai. Nós rejeitamos, ó Pai, denunciamos, Pai. E em nome de Jesus nós repreendemos o mal nessas vidas, ó Deus, porque Jesus tem o poder de fazer a obra. É no nome dele que nós repreendemos todo o mal, Pai. Abençoa essas vidas, abençoa, Pai, esses pedidos de oração. Abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa os nossos governantes, ó Pai. Tu és poderoso, Tu és a autoridade máxima, Senhor. Acima de toda autoridade, Senhor. Então, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, os governantes, Pai, em nome de Jesus. Abençoa este povo, para que este povo tenha paz, ó Deus, para que este povo tenha prosperidade, Senhor, para que a nação, ela venha, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, ser uma nação que serve a Ti, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Brasil seja do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa este povo, ó Pai, que muitos que estão fora da Tua presença, Senhor, têm agido de forma violenta, Senhor, têm agido de forma, ó Pai, desordenada, mas tem misericórdia, ó Pai, e anda com a providência nessas vidas, ó Pai, que eles reconheçam Cristo como Senhor, como Salvador, e mudem a direção das suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço também agora pela igreja, peço pelo Teu povo, Senhor, que está na Tua presença, Senhor. Peço em nome de Jesus por cada um, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida espiritual de cada um, venha abençoar a vida emocional, venha abençoar a vida física, Pai. Se porventura tem no meio de nós alguém com uma enfermidade, em nome de Jesus, cura, Pai. Nós profetizamos também a cura sobre a igreja, Pai, em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Abre portas, ó Pai. Pai, entra com providência na vida de cada um, naquilo que é a necessidade deles, naquilo que eles têm colocado diante de Ti, ó Pai. Tudo isso é para a glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, abençoa a igreja, hoje e sempre. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus.